Meus irmãos, quero convidá-los, enquanto as crianças saem, a abrir sua Bíblia, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler, meus irmãos, do versículo 4 ao versículo 10, mas eu quero dar ênfase no verso 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar, meus irmãos. Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, em oração, suplicamos, Deus, que fale aos nossos corações. Nós almejamos, ó Pai, ouvir a tua voz através da tua palavra. Ilumina a nossa mente, que, ó Deus, saiamos daqui desejosos de ouvir mais e mais a tua voz. Tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida como o pregador, como servo, como aquele que há de trazer o recado do Senhor para a tua igreja. Mas eu creio, ó Pai, que o Senhor é poderoso para alcançar no mais profundo do nosso ser. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nós falamos por praticamente 5 semanas, sobre o tema Ame a Sua Igreja. E eu trouxe aos irmãos a mensagem de pensar sobre a nossa devoção, nosso chamado, nosso compromisso para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que muitas vezes é negligenciada, e eu não estou dizendo só de presença, mas negligenciada por falta do entendimento do amor para com a igreja. E o motivo maior de amarmos a igreja, nós falamos sobre isso, é porque Cristo a comprou com seu precioso sangue. E há uma relação para com o Senhor da igreja que se faz presente. Se eu digo que amo Jesus Cristo e não amo a minha igreja, há um problema muito sério aí. Eu devo amar a igreja não por um fim em si mesma, por paredes ou por pessoas em si mesmo, mas porque eu amo acima de tudo o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu amo os meus irmãos, por isso eu amo a minha igreja. E agora, meus irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens com o tema A Igreja que Devemos Ser, não que queremos ser. Eu até mandei a divulgação lá no grupo, no WhatsApp, Porque muitas vezes nós podemos pensar em querer ser, mas na verdade o que a palavra de Deus diz não é o que queremos, é o que nós devemos ser. E hoje, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre uma igreja com alta vocação. Uma igreja com uma alta vocação, um alto chamado. Geralmente, meus irmãos, quando nós perguntamos ou somos indagados por alguém quem somos, na maioria das vezes nós respondemos pelo nosso ofício. Em alguns momentos, quando sou confrontado, quando alguém pergunta quem é você, para conhecer, eu digo, eu sou pastor.
Ou então, se você é um mecânico, alguém pergunta quem é você, e você responde, eu sou um mecânico, ou um advogado, ou um médico. Nós partimos do princípio de que nós somos conhecidos por aquilo que fazemos. Só não pode, meus irmãos, fazer, ainda bem que a Nathalie não está aqui, como a minha filha mais velha, quando era criança um dia, que perguntaram na escola o que o pai dela fazia. Ele não faz nada, ele é pastor. E com amor eu abracei minha filha, né? Não pode fazer isso. Mas, meus irmãos, todos nós temos uma identidade individual e uma identidade corporativa. Todos nós possuímos uma identidade, meus irmãos, individual, ou seja, cada um tem uma característica, cada um tem um atributo, cada um tem uma vocação, cada um tem um ofício, o que é algo que é muito belo, mas nós temos, meus irmãos, também uma identidade corporativa. Por exemplo, aqui na igreja tem muitos profissionais, cada um na sua individualidade, mas nós todos fazemos parte da mesma igreja. Mas não só da igreja. Talvez ao sair daqui, você faça parte de um outro grupo. Por exemplo, não sei se tem aqui, eu acredito que não, o grupo do Rotary. Ou então, o grupo do CrossFit, os crossfiteiros, não sei como é que chama. Ou a turma do ciclismo, ou a turma do basquete, do vôlei. Isso aí eu sei que o Lúcio faz parte. Da terceira idade já está ali na segunda idade. Meus irmãos, todos nós fazemos parte de grupos, de indivíduos. Nós temos a nossa identidade individual, mas nós temos a nossa identidade, meus irmãos, corporativa, que se sobrepõe em algum sentido. E nós nos envolvemos. Sabe, é possível, meus irmãos, que haja, e de fato, nós olhamos aqui para a igreja e somos brasileiros. Mas no meio dos brasileiros nós temos nordestinos, nós temos paulistas, nós temos a turma dos mineiros. E isso é maravilhoso porque, meus irmãos, nós estamos nessa identidade corporativa, atuando numa sociedade, vivendo em sociedade, contribuindo de alguma maneira no meio em que nós estamos inseridos. Mas, meus amados irmãos, a nossa identidade corporativa como crentes no Senhor Jesus Cristo transcende qualquer outra sociedade. Ou seja, a nossa identidade corporativa como cristãos é transcendentemente importante. Ela supera, ela relativiza, ela reduz todas as outras identidades corporativas. E sabe por quê? Porque qualquer sociedade que você fizer parte nessa terra, vai ficar nessa terra. Até a turma do CrossFit, que está cuidando firmemente do corpo, não vai durar para sempre. Até a turma das caminhadas não vai durar para sempre. Até a turma que faz parte de uma sociedade filantrópica, que ajuda nas causas aqui da sociedade, tudo isso vai passar. Mas nós, meus irmãos, fazemos parte de algo muito maior. Você faz parte de algo muito maior. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você está inserido numa história que é maravilhosa, numa história que está enormemente enfatizada em ambos os testamentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas, meus amados, em nenhum lugar na Sagrada Escritura nós podemos ver de uma forma tão mais poderosa do que aqui, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9 e o verso 10. E deixe-me reler os versos 9 e 10. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo,
mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É interessante, meus irmãos, que Pedro não está dirigindo esta carta para um grupo de cristãos numa vida tranquila, numa vida sem muitas dificuldades. Não, muitos deles abandonaram suas casas. Muitos desses cristãos deixaram seus ofícios, seus trabalhos, seu meio de ganho, por amor a Cristo. Estavam sendo perseguidos, mortos, mas não desanimaram diante da opressão, diante da perseguição. Meus amados irmãos, eu acredito que nós podemos seguir o fluxo do pensamento de Pedro aqui em 3 etapas que eu gostaria de destacar nessa noite. Eu quero falar da nossa identidade, eu quero falar do nosso propósito e eu quero falar da nossa fundação. Ou seja, da onde nós estamos agora, a nossa nova história, onde nós estamos fundamentados. Em primeiro lugar, nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. Veja que o nosso texto aqui, no verso 9, ele começa dizendo: vós, porém, sois raça eleita. Numa outra versão, é traduzido da seguinte maneira: vocês são um povo escolhido. A palavra raça, no grego, meus irmãos, às vezes é traduzida por povo, por pessoa, e isso quando é traduzido na literatura antiga. Mas a linguagem de Pedro, meus irmãos, na verdade, ela faz referência específica ao Antigo Testamento, ou seja, Isaías capítulo 43. E no versículo 3 e o versículo 4, eu gostaria de ler para os irmãos e depois um pouquinho mais adiante. Vamos lá, Aninha, nossa dobradinha aqui. O versículo 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Agora, observe, a partir do verso 19, meus irmãos, do texto aqui em diante, verso 19, pode colocar para nós. Porque isto é grato, ao que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Versículo 20, pode continuar a medida aqui. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? E você não colocou Isaías capítulo 43. Eu estou vendo que eu já li esse texto. Ah, é mesmo. Isaías 43, meus irmãos, o verso 19. Ele diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, até aí, para celebrar o meu louvor. O povo que escolhi para mim, para celebrar o meu louvor. Meus irmãos, nesse contexto que nós estamos vendo aqui de Isaías e também no contexto de Pedro, mas propriamente de Isaías, Deus está se dirigindo ao povo que será resgatado do exílio da Babilônia. Eles pecaram, eles caíram na idolatria, mas Deus apagará os seus pecados, não trará à tona. Eles não ofereceram a adoração apropriada, aquele povo, eles não ofereceram a Deus aquilo que estava sendo ordenado por ele, estipulado pela aliança, mas ainda assim, permaneceram o seu povo, porque Deus os escolhera. Sabe, meus amados irmãos, tudo isso nos é dito no verso 21 do capítulo 43 de Isaías, quando ele diz: eu escolhi vocês para proclamar para o meu louvor, para celebrar para o meu louvor. A cláusula aqui, meus irmãos, é retomada nos versículos de Pedro.
É interessante porque o que nós estamos vendo aqui, nós veremos daqui a pouco, é uma verdade, a mesma verdade que foi para o povo de Israel no passado, como povo escolhido de Deus, está fundamentada, meus irmãos, também no fluxo da narrativa do Antigo Testamento, perpassando a história, chegando até nós. No começo, meus irmãos, Abraão, não foi ele que se voluntariou. Não foi Abraão que se voluntariou dizendo: Senhor, eu quero começar uma nova raça, um povo escolhido. Na próxima geração, não são todos os descendentes de Abraão que se levantam ali dizendo: nós queremos ser este povo. Sabe, foi por meio de Isaac, não por meio de Ismael, e não por um pacote, se podemos dizer assim, de Quetura, que veio o descendente, que veio a raça eleita. Na geração depois, Jacó, não foi Esaú escolhido, foi Jacó. E há um princípio de escolha aqui, meus irmãos, embutido desde o começo. O que fica claro, meus irmãos, um ponto que deve ficar claro, é que Deus tem o seu povo. Deus escolhe o seu povo. Ele escolhe o seu povo para celebrar a honra ao louvor dele. É interessante que lá em Deuteronômio, capítulo 7, e também no capítulo 10, Deus, ele insiste que ama Israel porque eles não são mais poderosos, ou porque são mais sábios, ou porque são mais santos. Não. Ele simplesmente decidiu colocar a sua afeição sobre eles. Ele ama porque os ama. Semana passada nós falamos, meus irmãos, eu fui categórico nisso, meus irmãos, Jesus me ama. Mesmo quando muitas vezes eu me esqueço, peco e sou passivo da disciplina dele, salvo pelo Senhor, ele continua me amando. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele aplica essa linguagem diretamente àquele grupo de cristãos, aos seus leitores. Eles constituem o lugar do povo de Deus, o povo escolhido. Naquele contexto, meus irmãos, as pessoas do Império Romano, nos dias de Pedro, estavam muito interessadas em que classe, ou em que raça, ou em que grupo você pertencia. Sabe, é interessante, só para você ter uma ideia, um historiador romano, Seutônio, ele falando dos cristãos naquele contexto, ele diz assim: punição foi infligida aos cristãos, uma classe D. Porque ele olhava os cristãos como uma classe, como um grupo separado. Sabe, meus irmãos, é interessante porque Pedro usa essa palavra para dizer: vocês fazem parte de uma classe superior. Mas isso não é para vanglória, isso não é para se encher de orgulho, é para lembrá-los que nós fomos escolhidos por Deus. E aqui, meus irmãos, é interessante porque Pedro diz: vocês são um povo escolhido, escolhido antes da fundação do mundo, escolhido na história, no espaço-tempo, eleitos em Cristo Jesus. Vocês são definidos como diferentes de todos os outros. Meus irmãos, olha que interessante, quando nós fazemos essa leitura do texto, foi bom ter lido do verso 4 em diante. Volte um pouquinho, no verso 8 ele diz assim: e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Numa outra versão, o final do texto ele diz: esses que também foram destinados a fazer. E Pedro começa o versículo 9 com uma expressão: mas vocês, vós sois diferentes. Sabe, meus amados irmãos, há um contraste aqui. Ele transcende todos os rótulos meramente sociológicos. O que nós temos aqui, meus irmãos, tanto aqui quanto na abertura dessa carta, é um lembrete. Lá no capítulo 1, se você olhar no verso 1, Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia,
No verso 2 ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Ou seja, quando ele se refere à presciência, ele não está dizendo que Deus viu alguma coisa em nós para nos escolher. Na verdade, não. O Deus que planeja, que estabelece todas as coisas antes da fundação do mundo, nos escolheu. O meu nome já estava ali. O seu nome estava ali. O nome desses nossos irmãos do passado, espalhados. O texto diz que eles eram forasteiros. Numa outra tradução, exilados. Que lembra muito, meus irmãos, o período da Babilônia. Eles estavam vivendo assim. Crentes eleitos, espalhados pelo mundo afora. Para você ter uma imagem e criar esta imagem em sua mente, nós vemos tantas e tantas guerras acontecendo pelo mundo afora e as pessoas têm que deixar suas casas, deixar o seu país e viver como um estrangeiro, viver como um exilado em outros lugares, porque não pode voltar. Serão perseguidos, até mortos. Meus irmãos, é interessante olhar isto. A primeira coisa que Pedro fala sobre essa identidade é que eles constituem um grupo separado para toda a sua diversidade, pessoas diferentes, com ofícios diferentes, mas com um só propósito. Eles foram chamados, eles são escolhidos de Deus. Mas o texto do verso 9 continua. E é interessante, voltando lá para o capítulo 2, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Veja, Pedro, ele alcança, ele vai mais longe do que se referindo à Babilônia. Agora, ele está num caminho de volta, não no período do exílio, no período da Babilônia, não. Agora ele usa a linguagem de Êxodo, do capítulo 19, quando Moisés, meus irmãos, está ali e entrega os 10 mandamentos ao povo. O capítulo 19 de Êxodo, pode pôr para nós, Aninha, versos 5 e 6, ele diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, a minha propriedade particular. Há muitos povos, mas eu escolhi vocês. Aí continua, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja, meus irmãos, o cenário é claro. É o Êxodo, quando a aliança mosaica constituiu Israel como o povo escolhido de Deus, a nação escolhida. Mas aí nós temos que fazer uma pergunta no texto de Pedro. Por que então sacerdócio real? Se você olhar o texto, ele diz sacerdócio real. Raça eleita, ok, é um povo escolhido. Mas sacerdócio real. Na verdade, meus irmãos, a expressão original do texto poderia ser lida de ambas maneiras. Sacerdócio real, como está sendo traduzido aqui, ou um reino de sacerdotes. Reinos e sacerdotes. A expressão é conjunta. No meu julgamento, meus irmãos, a tradução que nós temos aqui é a melhor tradução. Sacerdócio real. E por que ele chama assim? No contexto do Antigo Testamento, meus irmãos, o fato de todos os israelitas serem constituídos sacerdotes reais não significava que não havia entre eles uma categoria separada ou especial entre os sacerdotes. Veja, a ideia é que havia um grupo da tribo de Levi, os descendentes da linhagem de Arão, mas e no Novo Testamento? Até um ponto aqui para aproveitar, meus irmãos, nós não temos mais levitas, tá? Nós não somos levitas, não fazemos parte da tribo de Levi. Nós não levitamos voando, isso, aquilo, outro. Essa é piada de pastor. Nós todos somos sacerdotes, servindo no reino. Voltando ao nosso texto, meus irmãos, o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele usa um antítipo de sacerdotes daquele contexto levítico, araônico, ou seja, ele está mostrando que, ou duas linguagens aqui, ou o próprio Cristo,
o nosso soberano sumo sacerdote, o único mediador. Este é um dos grandes temas que nós vamos ver em Hebreus, e aparece também nas epístolas pastorais. Mas o que me parece, meus irmãos, é que Pedro aqui, ele está querendo nos levar, e levar aqueles seus leitores para a ideia, meus irmãos, quando pensamos em um sacerdócio real, é que nós funcionamos como mediadores. Nós temos o nosso supremo mediador, Cristo, nosso Senhor, mas nós levamos a palavra. Nós somos portadores de uma palavra. Eles são, nesse contexto e para nós, mediadores entre Deus e os homens. E essa era uma linguagem comum naquele contexto, porque havia entre as divindades no mundo pagão e os povos serviam como mediadores. No caso aqui, meus irmãos, é um sacerdócio real, de um Deus que é real. Eles são mediadores que tomam as instruções de Deus, as estipulações da aliança, as lavagens cerimoniais naquele contexto, o sistema sacrificial, e eles podem agora transmitir ao povo. Mas veja, havia uma preocupação entre os sacerdotes: os pecados do povo, os pecados particulares, e eles agiam como mediadores, sempre conduzindo ao povo a se arrepender. No caso, meus irmãos, nós como mediadores, retomando também, meus irmãos, aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 15, que ele diz que ele está cumprindo o serviço sacerdotal. É exatamente isso que o texto está nos dizendo, meus irmãos. Nós estamos cumprindo um serviço como sacerdotes quando evangelizamos, quando falamos do amor de Jesus, quando levamos uma mensagem aos povos. É um papel peculiar da igreja. Nós nos tornamos mediadores no que se trata o evangelismo. Ou quando falamos, meus irmãos, com Deus em nossas orações, em nossas petições, pedindo para que o Senhor abra os olhos daqueles que estão cativos, escravos no pecado, pedindo para que o Espírito os convença. Essa noção de sacerdócio, meus irmãos, já apareceu aqui em Pedro, mas aqui no capítulo 2, no versículo 4, ele mostra que esses crentes, eles foram edificados casa espiritual para ser um sacerdócio santo. Sabe, meus irmãos, a linguagem que Pedro usa aqui, dessa identidade, é para mostrar que nós somos diferentes e que devemos nos sentir assim e ser lembrados disso. Esses sacerdotes, meus irmãos, eles devem ser santificados. As semelhanças dos sacerdotes no Antigo Testamento, eles devem se santificar. E aqui, meus irmãos, nós precisamos, não através de ritos, nos santificar, mas que Deus nos ajude, como crentes hoje, a começar a dizer: eu quero ser mais santo. A não nos acomodarmos, meus irmãos. Sabe, alguém pode olhar e dizer: não, pastor, mas esse negócio de santidade é para o pastor, é para os presbíteros, é para o diácono. Não, é para todo crente. Foi o apóstolo Pedro que disse: sede santos, porque eu sou santo. Então a primeira ênfase, meus irmãos, não é só lembrar que nós somos uma raça eleita, é lembrar que nós somos um sacerdócio real e uma nação santa. E veja, a linguagem ainda é extraída de Êxodo, do capítulo 19, para mostrar que nós somos como que um Estado-nação, um reino de sacerdotes santos. A palavra santo aqui, meus irmãos, ela implica em ser separado, mas veja que não é ser separado simplesmente, mas ser separado para quem? O Senhor não te salvou para você agora viver livre, leve e solto, pecando à vontade. O Senhor te separou para servi-lo em santidade, e isso é agradável a Deus. Que tipo de etnia nós pertencemos? Que tipo de nação nós pertencemos? Nós somos uma nação santa. De fato, nós pecamos, nós podemos até falhar, mas não nos esqueçamos da responsabilidade que repousa sobre nossos ombros: ser santo. Sabe, meu amado irmão, onde que a santidade se encaixa em tudo isso? Aqui é uma categoria extraordinária. Porque veja,
O Senhor parte do parâmetro que nós devemos ser santos porque Ele é santo. É interessante, meus irmãos, porque em nenhum momento, e aqui está ligado à etimologia da palavra, em nenhum momento o Senhor está nos chamando, meus irmãos, para ser separado, porque Ele é separado. Não faz sentido a construção da palavra na sua etimologia. Não faz sentido pensar, por exemplo, que nós devemos ser moral porque Ele é moral. Não. Somente 2 momentos nós vemos que devemos ser a luz dele. Nós amamos porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. E nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Tanto é que em Isaías capítulo 6, nós temos ali por 3 vezes o tríplice expressão dos anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, ou seja, dando ênfase, porque na língua hebraica, meus irmãos, não tem como dizer que Ele é santíssimo, não há ideia, é dizer que não há nada que se compare à santidade de Deus, mas ainda assim, Ele exige de nós santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, e eu devo ser santo. Só para exemplificar, para encerrar esse aspecto, meus irmãos, imagine que você tem um celular, e ele é usado no seu trabalho para o Senhor. Ele é um celular qualquer, um celular que pode ser usado para o mal, por alguém, para o bem, mas você precisa ter noção de que esse instrumento ele é usado para a glória de Deus. Assim como os instrumentos aqui. Por exemplo, se nós vendermos esse piano aqui, não estou falando que a gente vai vender, e alguém do forró comprar, e talvez tocar num bailão de forró, não vai ter nenhum significado religioso. E ele não é mais santo, porque nós compramos e agora ele é mais santo, e ele tem algo diferente. Não, é que ele está sendo usado para louvor da glória do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você está sendo usado para a glória de Deus? Isso faz diferença? Claro que faz. Claro que faz. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o nosso comportamento, por definição, ela deve espelhar, ela deve mostrar essa realidade. Nós somos chamados pelo Senhor, separados por Ele, posse exclusiva de Deus. E agora ele usa aqui Êxodo 19 e Isaías 43, agora ele está dizendo: vocês foram comprados, é propriedade exclusiva, e deve apontar, meus irmãos, para a glória do Senhor. Então o que Pedro está querendo dizer com essa identidade corporativa? Ele está dizendo que nós somos um povo escolhido, um sacerdócio real, uma etnia santa, nós somos a possessão especial de Deus, e a ideia aqui, meus irmãos, é que é um privilégio incalculável. Não há nada que se compare nesse mundo a essa identidade. O segundo aspecto é o propósito. Nós temos um propósito. Sabe, meus irmãos, volte para o versículo 9 e perceba que ele diz o seguinte: vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva, e ele usa uma expressão: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, Pedro está se valendo, meus irmãos, de Isaías 43, e agora os versos 20 e 21. Isaías 43, 20 e 21. É interessante, meus irmãos, porque isso nos lembra que Ele é que fornece água, é Ele que conduz o seu povo. Aninha, põe pra gente Isaías 43, 20 e 21. Olha o que ele diz: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Veja, meus irmãos, a expressão, ela pode significar tanto os louvores daquele que nos chamou das trevas, quanto as excelências daquele que chamou das trevas.
Veja, é o fundamento para o nosso louvor e o louvor em si. Faz muito pouca diferença em termos de resultado, mas o ponto é que nós recebemos todos os privilégios para que possamos declarar louvores, as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem como, meus irmãos, não louvar a este Deus. É isso que Pedro está dizendo. Ou seja, todo o status especial, toda a nossa identidade corporativa como povo de Deus, a igreja do Deus vivo, que de fato está viva, que entende a mensagem apostólica, isso não é para promover orgulho ou um senso de superioridade, não, meus irmãos. Isso deve promover em nós, meus irmãos, louvor, honra àquele que nos chamou. E aqui, meus irmãos, há pelo menos duas linhas que são cruciais. Primeiro, é a absoluta centralidade em Deus desse propósito. Talvez você já leu o livro Uma Vida com Propósito. Se você não leu, não lê. Foi um movimento muito grande no passado. E qual que é a crítica? Qual que é o grande ponto, o problema? De fato, o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, ele destaca que você deve buscar o seu propósito. Só que se você percebe, meus irmãos, que parte do que nós temos na teologia hoje, deste movimento de amaciar o ego, tem a tendência de olhar o homem como centro. E de que tudo foi criado com o propósito voltado para o homem. Veja, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que quando Deus nos chamou, Ele nos chamou de fato para um propósito. Eu sei que talvez você fique triste com o que eu vou te dizer, que não é você, que não é para a sua glória, que não é para o seu louvor, é para a glória dEle. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem a atenção, o elogio, o foco, a admiração constante de todos. Querem ser acariciados por pessoas bajulando em todo o tempo. E tudo isso é egocentrismo. É a idolatria do homem voltado para si mesmo. O que Deus está aqui, meus irmãos, nos mostrando é que todos nós fomos chamados com o propósito, a glória do Senhor. No que fazemos, no que falamos, na maneira como nós vivemos. Como você tem lidado com isso? E esse é o primeiro ponto que eu destaco dentro disso, meus irmãos. Veja, é totalmente central em Deus, há uma centralidade em Deus, mas um segundo aspecto é que a sensação que gera em nós como igreja é o puro privilégio do propósito quando vemos o que Ele fez. O que Deus fez pela sua vida? O que Pedro está querendo mostrar aqui? O verso 10, ele diz assim, verso 9, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, não é uma treva qualquer. O que nós estamos agora aqui, presos em todo o enredo da Bíblia, é perceber, meus irmãos, que Deus nos arrancou, nos tirou do estado de maldição que nós estávamos, mortos, alienados de Deus, sem esperança, e para usar a linguagem de Paulo lá em Efésios, por natureza, éramos filhos da ira, sem revelação, estávamos em trevas. E daqui a algum tempo estaríamos, se não estivermos em Cristo, padecendo eternamente no inferno, que não é brincadeira. Por isso é puro privilégio. É gostoso cantar louvores de verdades tão maravilhosas, quem é Deus, a glória dele. Mas a minha vida é um louvor vivo para Deus, é o propósito. Eu estou no meu trabalho lá, eu estou mostrando de fato que eu vivo para a glória dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Os meus filhos são para a glória dele. Meus irmãos,
Aqui está a nossa identidade. Nós somos um povo escolhido por Deus, uma nação santa, mediadores numa terra onde as pessoas estão se esquecendo de Deus. E o que a igreja está fazendo? Eu não me canso de dizer isso, meus irmãos. Deus não chamou a sua igreja para sentar nos bancos das praças e discutir qual o melhor caminho político para uma nação. Como indivíduos, dentro de uma nação, nós podemos fazer isso. Você tem todo o direito de ter a sua individualidade, mas não se esqueça que você faz parte de uma nação santa. Quem vai resolver o problema do Brasil é o Senhor que está assentado no alto sublime trono. E é por isso que nós devemos proclamar uma mensagem. A igreja tem que proclamar. Talvez não seja tão bem aceita. Talvez a mensagem que seja aceita é: venha para a igreja, seus problemas acabaram. Não vão acabar. Você vai ter que lutar a vida inteira. Não sozinho. O Senhor está conosco. Ele nos fez mais que vencedores e nos deu um propósito que está acima de todo propósito. E por fim, meus irmãos, a igreja tem uma nova realidade. E quando eu falo igreja, eu estou falando de cada um aqui, salvo no Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, agora Pedro não está falando mais de Êxodo capítulo 19, Pedro não está mais se referindo, usando o texto de Isaías 43, parece que Pedro agora ele usa Oséias, o profeta Oséias. E aqui, meus irmãos, é muito interessante perceber a maneira como Pedro está dizendo acerca disso. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 1 de 1 de Pedro, e depois do capítulo 2, você vai perceber, meus irmãos, que ele destaca a nossa posição, ele destaca o que nós recebemos, o como nós devemos nos exultar. Ele está falando de uma nova realidade, meus irmãos, de uma nova vida. Veja, você precisa lembrar um pouco da história do profeta Oséias. Ele é ordenado por Deus a casar com Gomer, uma mulher adúltera, traidora, desde o início. E Oséias aprende algo, o que Deus sente quando a nação vira as costas para ele. É como que o Senhor estivesse dizendo para Oséias: Oséias, é isso que eu sinto quando abençoo o meu povo e eles viram as costas para mim. Reverendo Ernestine, meu professor de sistemática, ele usou uma figura muito forte. É como que o marido dando à esposa, a figura de um marido dando à esposa todas as benesses, riquezas, pérolas, roupas. E essa esposa se atavia, se veste para se encontrar com seu amante. É isso que Israel estava fazendo para com o seu Senhor, recebendo bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor e dando glória a Baal, dizendo: Baal nos abençoou. Meus irmãos, é interessante, Oséias capítulo 1, verso 6, Aninha, pode colocar para nós? Oséias capítulo 1, verso 6, ele diz assim: Gomer tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Imagina esse nome dos seus filhos. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Irmãos, que palavra dura. Você já começar sua vida nessa terra dizendo desfavorecida. Mas aí, continuando, pode pôr o verso 7. Porém, a casa de Judá me compadecerei. Veja que ele faz uma distinção em Israel. E ele diz: mas a casa de Judá eu terei compaixão, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, pela força do homem, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Verso 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Pode colocar. Disse o Senhor a Oséias, o profeta: põe-lhe o nome de não meu povo,
porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Meu Deus, cada nome. E aí continua: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. O que acontecerá, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Meus irmãos, o que significa dizer que de um estado não meu povo, desfavorecida, agora passa por um estado de favorecido, meu povo? Sabe, no contexto de Oséias, meus irmãos, nós não podemos deixar de ver que aqueles que são declarados por Deus como não amados, não meu povo, são todos israelitas. São todos aqueles que viraram as costas para o Senhor. Podemos até pensar no contexto, aqueles que buscaram outros deuses. Mas entre aquele grupo dos israelitas, Deus age com misericórdia, meus irmãos, para um povo. E ele diz, esses são os meus filhos. Isso também é retratado em Paulo capítulo 2, não dá certo. Romanos capítulo 9, verso 25. Aqui em Pedro. Mas o que ele está querendo dizer com isso, meus irmãos? O que ele está querendo dizer, meus irmãos, e o ponto aqui é que uma vez que Israel foi judicialmente declarado por Deus, não é o meu povo. Eles são, meus irmãos, como os povos pagãos, ou seja, um povo sem identidade. Eles realmente não são um povo. Há uma sentença de Deus sobre ele, não há esperança. Mas ele diz, e aí entra o outro ponto, vocês são meu povo. E ele quer que você faça isso e entenda que pelo alcance soberano e gracioso de Deus, ele pega, ele salva, ele transforma, ele faz daqueles que não são o seu povo, um povo novamente. Sabe, meus irmãos, como eu disse, agora nós temos uma base, um fundamento. Nós chamamos isso de nova vida. O verso 10 de 2 de Pedro, ele mostra algo precioso, meus irmãos. Vocês sim que antes não erais povo, mas agora sois povo. Vocês que não tinham misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu quero concluir, meus irmãos. Que enorme privilégio. E que enorme constrangimento gera sobre nós. Sabe por quê? Eu sei que um dia você veio a esta igreja, você frequentou uma classe de novos membros, você foi batizado, professou sua fé, você entregou sua vida a Jesus Cristo. Eu sei que você tem tentado viver uma vida que agrada a Deus, lutando contra o pecado. Que bom! Mas se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido na sua vida. Deus não te chamou, meu irmão, minha irmã, para ser um religioso, para ser um frequentador de igreja. Deus não te chamou, meu irmão, minha irmã, para você vir domingo após domingo e viver a sua vida de qualquer maneira. Não, Deus não te chamou para isso. Eu sei, parece pesado isso, e pastor, você não tem preocupação de alguém não gostar e não voltar mais para a igreja? Não, não tenho. Não tenho preocupação, porque, como eu sempre digo, o meu problema e o seu problema não é entre nós, é com Deus. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que somos constrangidos, porque não o escolhemos, porque não fomos nós pela nossa ação, mas pela soberana graça dele, aqueles que entendem isso sabem que tem um enorme privilégio. Sabe, talvez, você não tenha aí os louros dessa vida, dessa terra. Talvez você não se sinta como alguém que é abençoado por Deus porque não tem um bom emprego, porque não tem uma casa ainda para morar, porque talvez não tem algum dinheiro para poder passear. Não sei. Talvez você não tenha. Talvez você está preocupado com as coisas dessa vida.
E também não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que o fato de ter significa que a bênção só está repousada sobre você e o outro que não tem bênção. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, é o que você tem. É algo maravilhoso que não se compara com qualquer riqueza deste mundo. O ouro e a prata, e Pedro trabalha isso nessa carta, são consumidos. O ladrão pode vir e roubar. Mas o que Cristo nos deu, ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Que vontade de falar, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus que nós fazemos parte de uma igreja que tem uma identidade, irmãos. Uma igreja que tem um propósito. Uma igreja que está calcada, fundamentada, num alicerce firme, sólido, não sendo levada por vãs doutrinas vazias. E quando, como diz o hino, quando enfim chegar a hora, com o Senhor irei morar. Irmãos, Jesus está às portas, está a caminho. Que privilégio saber que apesar de mim, não meu povo, apesar deste servo pecador, ele decidiu me amar e me escolher como sacerdote. Essa semana você vai trabalhar, essa semana você vai ter seus desafios, mas acrescente nessa semana ser igreja, juntamente com seus irmãos. Você pode ser igreja orando por eles. Você pode ser igreja com uma mensagem do Senhor da igreja. As pessoas que precisam do amor de Cristo. Você pode ser igreja, meu irmão, minha irmã, participando da vida da igreja, olhando ao redor e vendo as necessidades dos seus irmãos. E nem sempre são físicas, nem sempre são materiais, ou melhor dizendo. Muitas vezes é a necessidade de alguém ao lado para escutá-lo, para orar, para chorar com os que choram, para se alegrar com aqueles que se alegram. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nunca pensei que eu ia falar, posso ouvir um glória a Deus? Pai amado, é tão bom fazer parte, ó Deus, deste reino. É tão bom, ó Pai, respirar, sabendo, ó Deus, que nós somos chamados pelo precioso sangue do Cordeiro, lavados. É tão bom saber, Pai, que ninguém pode nos arrancar de suas mãos, ó Deus. Mas apesar disso, Senhor, eu me sinto constrangido, porque há momentos que eu me esqueço de quem eu sou. Tende misericórdia de nós, Senhor. Aviva a chama da nossa memória, do chamado do Senhor para as nossas vidas. Vivifica esta igreja, Senhor. Senhor, eu creio que há muitos dos seus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Eu creio, ó Pai, que há muitos nesta cidade que são propriedade exclusiva do Senhor. Mas cabe a nós levar a mensagem do Evangelho. Tira-nos do comodismo, Senhor. Tira-nos da apatia. Tira-nos, ó Deus, de uma vida tão centrada aqui, se esquecendo de algo muito maior, de um projeto muito maior que fazemos parte, a vida no reino. Obrigado, Deus, por nos escolher, nos amar. Obrigado por nos dar uma identidade, um propósito e um fundamento que estamos calcados, firmados, uma nova identidade, como um povo que foi escolhido pelo Senhor. Bendizemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus.